Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos ter mais uma aula de língua portuguesa, é a continuação da parte de classe de palavras, a nossa aula 3, tá certo? E antes da gente começar a aula, eu quero ter uma conversa séria com você que está me assistindo aqui agora. Tô brincando. Na verdade, eu quero só te pedir uma coisa muito importante, você já sabe o que é, né? Se inscreva aí no canal, vai. Isso me ajuda muito a divulgar o nosso trabalho para outras pessoas. E outra coisa, comenta aí para mim se as aulas estão te ajudando, se você está gostando do formato, ou também deixa para mim sugestões, coisas que você acha que eu posso incorporar nessas aulas para torná-las ainda melhor. A sua opinião é muito importante para mim. Eu estou fazendo os vídeos para você. É para te ajudar, é para ajudar as pessoas, para que a gente faça esse conhecimento circular. Então deixa aí para mim nos comentários, tá certo? E não se esquece do joinha, porque isso ajuda o algoritmo a fazer o nosso vídeo circular. E para que você não perca nadinha, nenhum conteúdo, nenhuma aula, deixa o sininho ativado, porque assim que eu receber, que eu conseguir colocar os vídeos, você vai receber a notificação de que os vídeos estão disponíveis para você, então você não perde nenhum vídeo, tá bom? Então ative o sininho e você vai receber todas as notificações. Então agora, vamos embora para a aula? Vamos lá? Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Então hoje a gente vai dar continuidade àquela questão que nós abordamos na aula passada sobre a classe de palavras. A gente está vendo classificação de palavras e essa vai ser a nossa parte 2, tá bom? Por isso, classe de palavras 2. Hoje a gente vai falar de uma classe que é extremamente importante, que é o verbo. Eu até não coloco só o verbo aí não, eu coloquei o verbo, porque a classe é uma classe realmente muito importante, né? É um tipo de palavra que tem em si muitos dos processos significativos. Se você tira, por exemplo, as preposições, e a gente vai ver o que elas são, e eu retomo esse exemplo, tá? De um texto, ou você tira as conjunções, você vai comprometer um pouco o sentido, mas você ainda vai ter as referências das coisas que estão sendo ditas ali no mundo, porque você vai ter os substantivos e os adjetivos, e você também vai ter os processos de ação ou de significado, né, que emanam significado do que está acontecendo, de quando está acontecendo ali, porque você vai ter os verbos. Então, a gente vai ver que o verbo ele é um elemento muito importante, né? Porque ele vai meio que ser o núcleo do significado ali, principalmente quando a gente considera o sintagma, né? O predicado, ou seja, daquilo da qual nós estamos falando, né? Que está acontecendo. Isso vai ficar mais claro à medida que eu fizer a exposição, tá? Eu, inclusive, trouxe para vocês uma parte da Bíblia que é interessante para a gente refletir. Longe de mim está querendo falar de religião, é que a Bíblia é um texto muito importante. E olha que interessante, na Bíblia tem lá, né, que no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. O verbo, as coisas enquanto estão acontecendo, o verbo ele é muito importante. Eu coloquei isso aqui para poder falar como que o verbo faz as coisas acontecerem, né? Sem o verbo, o que a gente tem? Uma estática, nada, né? Você tem elementos que apontam para o mundo boiando, mas é o verbo que vai dar dinâmica para tudo que tem no universo. É o verbo que vai dar dinâmica. E quando a gente está falando em classe de palavras, você vai perceber que isso é muito, muito constatável, né? Você pode perceber isso no texto, né? Eu trouxe alguns exemplos para a gente poder pensar nas possibilidades que o verbo traz para a gente, tá?
O criado abriu a porta. Essa ação de abrir a porta, né? Como eu já disse, é uma ação. Mas repara, olha essa outra frase. Fernando estava doente. Esse verbo estar, né, diz respeito a quê? Que ele era doente? Não, né? Não significa que ele nasceu com alguma doença, mas que naquele momento ele estava doente. Diz respeito a um estado. Então nós já temos uma outra possibilidade para o verbo, né? Além de uma ação, ele pode dizer respeito a um estado. E, por fim, nevou em São Joaquim. Então, nevar é um fenômeno da natureza, né? Algo que ninguém faz, mas que a própria natureza faz, que simplesmente acontece. Não tem alguém que neva, mas neva, né? Simplesmente neva. Isso é muito interessante, porque no inglês, né, a gente usa um pronome it para isso, e no português não. Olha que interessante, não precisa de um sujeito, né? Não existe um sujeito para essa frase. Nós temos simplesmente nevou em São Joaquim. Então, o verbo, ele é uma palavra que pode expressar ação, estado, um fato, né? Um acontecimento ou um fenômeno da natureza. Essa é a principal coisa que a gente precisa saber para poder identificar o verbo. Se você consegue pensar as possibilidades que o verbo consegue expressar, isso já vai te ajudar muito. E o verbo, ele vai se organizar, ele vai variar, ou melhor, ele vai ser flexionado de acordo com as pessoas no discurso, né? E eu coloquei novamente aqui os pronomes de caso reto para você, né? Para a gente poder pensar quais são as pessoas do discurso. Nós temos a primeira, segunda e terceira do singular e a primeira, segunda e terceira do plural, né? Coloquei de exemplo aí o verbo ser. Eu sou, tu és, ele ou ela é, nós somos, vós sois, eles são. Então, conforme eu modifico a pessoa do discurso, eu modifico a forma de flexão do verbo. Agora, nós vamos falar de um aspecto muito interessante do verbo, que é o tempo. O verbo, ele pode ser flexionado no tempo. Ele é a única classe gramatical capaz disso. Você vai ter, sim, advérbios que podem até expressar alguma condição temporal, mas que não serão flexionados no tempo. O que significa isso, Yuri? Ser flexionado no tempo? Lembra que o substantivo, o adjetivo, outras palavras, o artigo, flexionava, né? Eu mudava a terminação dela, se fosse singular ou plural. No caso do substantivo, se fosse masculino ou feminino, né? Em alguns casos de substantivo e de adjetivos. Pois bem, o verbo, eu vou modificar a terminação e através dessa modificação da terminação, eu flexiono e eu trago uma informação sobre o tempo, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Mas se a gente se perguntar, né, primeiro no sentido mais filosófico, tá? O que é então o tempo? Como pergunta Santo Agostinho, né, no livro das Confissões. O que é o tempo? É meio difícil de saber o que é o tempo, não é? Se a gente fosse tentar responder isso filosoficamente, daria um livro imenso. Mas a gente vai ter aqui uma definição de tempo que vai nos ajudar, um pouco mais concreta, para poder nos ajudar nesse aspecto da língua portuguesa. Nós vamos tomar o tempo como um marco temporal que situa o efeito da ação verbal. Presta muita atenção nessa parte, que situa o efeito da ação verbal. Gente, lembra que nem sempre o verbo vai expressar ação, tá? Às vezes ele vai expressar uma ideia de fenômeno ou de estado. Mas aqui, só para a questão de significado, eu estou considerando a ação. Mas esse efeito da ação verbal pode ser, por exemplo, o fenômeno da natureza. Como a gente viu na frase, né? Nevou em São Joaquim. Então, o tempo aqui é um tempo passado. Está nevando em São Joaquim? Não, nevou. Essa terminação ou me mostra que eu estou falando do passado, tá certo? Então, o tempo ele vai ser esse marco temporal que situa o efeito
da ação verbal em relação à enunciação, ou seja, em relação ao momento que isso está sendo dito, não exatamente de que está acontecendo exatamente naquele momento, tá bom? Isso é muito importante. Se a gente para refletir sobre o tempo e sobre a relação entre o tempo e a linguagem, a gente vai ver que todo enunciado é, objetivamente, se é que é possível a gente pensar objetivamente, um enunciado do passado, né? Quando eu falo assim, eu ensinei aos meus alunos o conceito de verbo, que o verbo é uma palavra que expressa ação, que expressa fenômeno da natureza, por aí vai. Esse momento que nós estudamos a definição de verbo, quando eu comecei a te ensinar sobre verbo nessa aula de hoje, desse momento que você está escutando agora, ele já pertence ao passado. Não apenas ao passado de você, ou seja, ao seu passado, melhor, o seu passado de espectador que está assistindo essa aula agora, mas também ao passado real, porque essa aula foi gravada no passado. Essa voz que você está escutando, vendo através da tela do seu computador aí no YouTube, já pertence ao passado, uma espécie de fantasma, né? Não, gente, não quero assustar ninguém, mas olha, então todo enunciado, de certa forma, tem a ver com o passado, mas nós vamos pensar no tempo como marcos temporais, porque se eu vou pensar mesmo no tempo, só o presente que existe, O passado, ele na verdade é uma lembrança, e o futuro, ele é uma projeção que pode vir ou não a acontecer, A gente pode estar vivo ou não amanhã, tá certo? Então, por isso que a gente vai ter o tempo como um marco temporal da ação verbal, prestando atenção na enunciação, tá? E aí, para a língua portuguesa, nós temos basicamente 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. No modo indicativo, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o modo, nós temos um passado ou pretérito, tá bom? Imperfeito, um pretérito perfeito e um pretérito mais que perfeito. O que isso quer dizer? Gente, quando eu estudava, eu tinha muita dúvida em relação a isso, tá? Por isso que eu vou falar aqui com vocês, explicar bem essa questão. O pretérito imperfeito, ele diz respeito a uma ação que estava se desenvolvendo no passado, mas que não necessariamente foi concluída. Ela pode ter sido até concluída, mas você vai dar ênfase ao processo de não conclusão dessa ação quando você expressa o pretérito imperfeito, tá? Vou te dar um exemplo para isso ficar mais claro. Olha aí, depois de entrar, ele trancava a porta. Significa que ele já trancou a porta totalmente, girou a chave? Não, ele trancava a porta, Era um hábito dele. Eu estou enfatizando essa ação de trancar a porta, mas não já a porta trancada, tá bom? Quando a gente comparar com o pretérito perfeito, isso vai ficar bem mais evidente. Olha o pretérito perfeito, ele trancou a porta. O que aconteceu com a porta agora, gente? Ela já está trancada. Em relação à ação de trancar, ela está completa ou incompleta? Ela está completa, não está? Ele já trancou a porta, ele trancou, Essa ação está finalizada. Então, olha a diferença. Ele trancava a porta e ele trancou a porta, tá bom? Essa é a diferença entre imperfeito, uma ação que está em curso, acontecendo, incompleta, tá? E o pretérito ou passado perfeito, uma ação que já se completou. E o mais que perfeito? Gente, o mais que perfeito ele é um pouco estranho porque a gente não costuma usar na linguagem oral. A gente usa muito o imperfeito e o perfeito. Mas o mais que perfeito a gente não usa com muita frequência, ao menos nos meus círculos de conversa, eu não vejo alunos, professores, não vejo ninguém usar com muita frequência. O mais que perfeito,
ele diz respeito a um passado que aconteceu antes do passado. Isso mesmo, um passado do passado. Ou seja, ele serve para você situar as ações. Vamos dar uma olhada no exemplo para ficar mais fácil de entender? Quando cheguei, ele já trancara a porta. Então, veja bem, a ação de chegar e a de trancar, as duas estão lá no passado. Mas quando eu cheguei, eu não consegui abrir a porta porque ela já estava trancada. Ou seja, ele já trancara a porta. A atitude de trancar a porta, ela é mais no passado, ela está mais no passado do que a minha atitude de chegar, a minha ação de chegar. As duas estão no passado, consegue perceber? Mas a ação de trancar, ela vem antes da minha chegada. Por isso, quando cheguei, ele trancara a porta, tá bom? Então, nós temos essa terminação, ara. O presente é o próprio presente mesmo, né? Agora eu falo, né? Agora eu leio, né? Agora eu estudo, tá? Por que eu coloquei esse agora? Para falar que ele está falando do momento presente mesmo, né? A gente costuma usar o gerúndio, depois eu vou falar do gerúndio, mas para poder falar de uma ação que está em curso, dar uma ideia de progressividade, tá? Mas a gente usa o presente também para falar de hábitos. Eu estudo português. Eu assisto os vídeos do Yuri no YouTube. Muito obrigado, viu, gente? Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo. E, por fim, nós vamos ter agora o futuro. O futuro, eu tenho dois tipos de futuro basicamente, né? Eu tenho um futuro do presente e um futuro do pretérito. Eu vou falar primeiro em relação ao futuro do presente, que ele vai ser mais fácil da gente entender, tá certo? O futuro do presente, o enunciador ou aquele que fala está num ponto no presente. Imagina um eixo cartesiano, tá bom? Aonde as retas se cruzam é o presente, é o xizinho aí, tá? Ele está no presente e ele está constatando algo que vai acontecer. Por exemplo, Beatriz ganhará o prêmio. Com base em como a competição está acontecendo, com um cenário presente, ele presume isso. E ele fala com essa certeza: Beatriz ganhará o prêmio. E ele também pode falar com base em informações do passado, ou seja, futuro do pretérito. Beatriz ganharia o prêmio se tivesse persistido. Beatriz ganharia. Isso já pertence ao passado. É um passado, né? Um futuro que aconteceria mediante determinadas condições, mas que não vai acontecer. Eu falo que é um tempo muito melancólico, o futuro do pretérito, né? São coisas que poderiam acontecer, mas que não vão acontecer. Ou seja, elas aconteceriam, elas seriam um futuro plausível mediante aquele quadro de circunstâncias que está lá no passado, mas que de alguma forma não se comunicam com o presente, porque no presente aconteceu de maneira diversa, tá certo? Então, isso é o futuro do pretérito, né? O enunciador, ele está no presente, mas olhando para o passado para dizer o que vai acontecer no futuro. E no futuro do presente? No futuro do presente, ele está olhando para o presente, para dizer o que acontecerá, tá bom? Bom, e agora a gente vai falar dos modos, porque essas informações de tempo que eu te dei, elas são informações que são mais ali com o olhar voltado para o modo indicativo. O que são os modos? Os modos, eles indicam as diferentes maneiras do efeito do verbo se realizar, tá certo? Então, nós vamos ter o modo indicativo, que vai exprimir um fato concreto, né, positivo. Vou hoje ao Jardim Botânico. É certo que eu vou, tá? Tudo está pronto, já me programei.
tá? Infelizmente, não durante a pandemia, né, gente? Ninguém vai ao Jardim Botânico, ninguém vai fazer aglomeração, ninguém vai fazer manifestação em época de pandemia, porque não é hora de fazer isso, né? Nós temos hoje que ficar em casa e, se possível, na medida do possível, claro, né? E ninguém vai a lugar nenhum, pelo amor de Deus, tá? Mas voltando aqui para o exemplo, vou hoje ao Jardim Botânico. Então é certo que eu vou. O imperativo já vai exprimir uma ordem, um conselho, uma instrução, tá certo? Então o imperativo, ele vai ser muito utilizado em gêneros textuais que estão dando instruções, como um manual de instruções, mas também uma receita culinária, um relatório, né, de experiência científica, qualquer tipo de texto que vai dizer a você, né, como agir em determinada situação. Então, esse imperativo, ele expressa uma ordem, né? Por exemplo, volte logo após o baile. Então, você pode imaginar o pai falando para a filha adolescente, né? Tudo bem, deixe você ir, volte logo após o baile, tá? Esse imperativo nem sempre, né, é utilizado dessa forma. Às vezes a gente usa muito, né, uma composição para poder usar o imperativo, né? No Nordeste, por exemplo, que se a gente considera as variações linguísticas aqui, a gente vê as pessoas falar: olha, me escute, se aveste não, né? Com todo respeito aí, né? A minha tentativa de emular um sotaque nordestino, tá certo? Aqui é só para poder ser didático. Eu posso pensar que aqui a gente não usa muito na nossa região, menos aqui em Minas Gerais, né? Esse imperativo na fala, ao menos, né? A mãe fala assim: menino, vai dormir, né? Ela não fala: menino, durma, né? Não usa muito, né? Mas a gente precisa conhecer. Nós estamos estudando aqui com foco na gramática, então esse é o imperativo. E por fim, nós temos o subjuntivo. O subjuntivo, né, pensa nele como subjetividade, fonte de subjetividade, ou seja, de um enunciado, tá, que fala sobre algo que seja possível, mas que não necessariamente vai acontecer, como no caso lá do indicativo, né? No indicativo, eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. No subjuntivo, eu estou falando de uma possibilidade, porque nós, seres humanos, a gente fala sobre possibilidade, não fala? A gente usa a nossa imaginação e a nossa linguagem criativa para poder falar de coisas que poderiam acontecer. Por exemplo, o mundo poderia ser menos desigual, né? O mundo poderia ser menos injusto. Eu estou imaginando mundos possíveis e eu acho muito importante a gente imaginar que outros mundos são possíveis e não só esse daqui que nós temos. Senão nós nunca teríamos saído nem da caverna, né, gente? A gente tem que pensar que um outro mundo é possível. E aí o subjuntivo vai nos ajudar nesse exercício. Veja, se você estudasse, não teria dificuldade. Então, atualmente você tem dificuldade. Mas se você estudasse, você não teria. Esse estudasse está te falando de uma possibilidade que está aberta para você. E ela modificará ou modificaria, né, o contexto atual. Então, eu estou falando de uma hipótese, tá certo? De algo que é subjetivo, um fato possível. Porque é possível, né, que isso aconteça, tá certo? E eu espero, de fato, que aconteça, que vocês estudem e contem comigo para os seus estudos, tá? Nós temos também as formas nominais do verbo. Eu gosto muito de dar um exemplo com... Vocês jogaram Trading Card Game? Aqueles joguinhos de carta, né? Yu-Gi-Oh!, Pokémon, né? Tem vários joguinhos de carta. Então você coloca uma carta, ou mesmo no baralho mesmo, né? A carta, enquanto ela está na sua mão, né? No poker, por exemplo, ela está na sua mão, ela é uma possibilidade. Tudo bem que, conforme as cartas que você tem, ou o movimento que você despeja e tal, né? Isso vai ter influência numa dinâmica de jogo. Mas imagina, você está com as cartas na mão.
As formas nominais do verbo são essas cartas na mão. Elas não estão necessariamente produzindo efeito. Como assim, Yuri? Vamos pensar, o infinitivo. O infinitivo é o jeito que as palavras estão lá no dicionário. O efeito do verbo está suspenso, tá? Como assim? Trabalhar, estudar, fazer, partir, não está acontecendo no tempo. É uma ação que pode vir a acontecer, né? Se eu falo assim, eu estudei ontem, isso já aconteceu no tempo, né? Agora, se eu falo assim, eu quero estudar, essa ação de estudar é uma potência que pode vir a acontecer, mas ainda não aconteceu, o seu efeito, vamos falar assim, tá certo? Então, isso é o infinitivo. E é assim que as palavras estão lá no dicionário, tá? E para também a gente aprender, né, a conjugar o verbo, então a gente vai ter que pensar muito no infinitivo, porque ele vai dar também a dica, né, se a palavra é de primeira, segunda, terceira conjugação, ou seja, terminado em ar, em é ou em ir, né? Trabalhar, escrever, partir, tá certo? O gerúndio, ele indica uma certa progressão, mas ele não indica o tempo. Ele só indica que a ação está em progressão, tá certo? Estudando, né? Estudando traz a ação de estudar em progressão. O que vai me dizer qual é o tempo? O verbo auxiliar que eu utilizar quando eu estiver falando dessa palavra, né? Eu estou estudando. Como que eu sei que é no presente? Porque o verbo auxiliar estou está no presente, né? Eu estava estudando. Como que eu sei que está no passado? Que diz respeito a uma ação que está em progressão, mas no passado, por causa do estava, né? Ou quando a gente usa, né, o atendente de telemarketing, às vezes se explora muito isso, né, essa questão do gerúndio aí, eu estarei passando a sua ligação para o setor responsável. Eu estarei analisando o seu caso. É uma análise que ainda vai acontecer, né? Ele enfatiza esse processo da ação do verbo através do gerúndio, mas o que me dá o tempo é o verbo que está acompanhando, né? Que a gente chama de verbo auxiliar, tá bom? Então, o gerúndio, ele diz respeito a uma ideia de progressividade, tá bom? O particípio, né, é o efeito concluído, tá? Por exemplo, esse verbo já expressou a sua ação e aquilo já está transformado pela ação do verbo, né? Estudado. Quando eu falo assim, esse conteúdo já foi estudado, ou seja, a ação de estudar já está concluída, né? E ela está suspensa, ela está já projetada, a ação fechada, né? Por exemplo, né? Esse conteúdo será estudado. Eu estou falando do efeito concluído, mas no futuro. Por que é importante a gente conhecer as formas nominais? Porque nós utilizamos muito elas para poder compor junto com outros verbos. E se a gente sabe o sentido que ela encerra, igual estou tentando explicar aqui para vocês, eu sei que esse conteúdo é um pouco filosófico, né? Mas se você consegue entender essas ideias do infinitivo, do gerúndio e do particípio, você vai conseguir criar, compor tempos, né? Utilizar os processos verbais com mais consciência do que você quer expressar, tá certo? E aí, nós temos uma outra classificação importante sobre o verbo, que é a questão da voz verbal. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa diz respeito a quando o sujeito ele é o agente do efeito expresso pelo verbo. Isso é muito importante, gente, porque lá em sintaxe a gente vai desmontar aquilo que às vezes é ensinado na escola e é ensinado errado, de que o sujeito é aquele que pratica a ação verbal. É mentira isso, tá? Se você aprendeu assim, já deleta essa informação da sua cabeça. O sujeito não é aquele que necessariamente pratica a ação do verbo, e a gente vai ver isso, tá bom? Então, nesse caso, na voz ativa,
o sujeito, ele é ativo, ou seja, ele é o agente do efeito expresso pelo verbo. Vamos lá? O patrão chamou o empregado. Ele abriu a boca e chamou, né? Ou ele mandou que alguém avisasse o empregado que ele estava convocando, chamar, né? Evocando aquele indivíduo, né? O patrão chamou, mas a atitude é do patrão, ele que chamou, tá? Agora, se eu penso no empregado, eu já vou ter uma outra voz verbal, que eu chamo de passivo, ou seja, ele que recebeu aquela ação. Por isso que eu falo que o passivo, a voz passiva, né, e os verbos que são passivos, é quando o sujeito ele é paciente, ou seja, ele sofre os efeitos, ele recebe, né, ou ele desfruta desses efeitos da ação verbal, né? O empregado foi chamado pelo patrão. Olha que interessante. E por que eu não posso falar que o sujeito é o que pratica a ação verbal, né? Ou que é o agente da ação verbal? Olha para você ver, o empregado foi chamado pelo patrão. Se eu pergunto ao enunciado quem foi chamado, foi o empregado. Mas não é ele o agente da ação. O agente da ação é o patrão, que nesse caso aqui vai aparecer como um agente da passiva. E esse sujeito vai ser o que nós chamamos em sintaxe de sujeito paciente, tá certo? Não se preocupem com essas informações em sintaxe. O que é mais importante aqui é você entender as vozes verbais, né? Entender que foi chamado é diferente de chamar, de chamou, né? E repara, para que eu fale desse efeito de chamar, né, recaído sobre o empregado, eu estou utilizando o particípio passado aí, chamado, né, junto com o verbo no passado, foi, tá? Então veja, eu preciso de dois verbos para construir a voz passiva, tá certo? E agora nós temos também uma outra voz verbal que a gente chama de verbos reflexivos, né? Ou seja, é quando o sujeito é simultaneamente agente e paciente do efeito expresso pelo verbo. Sim, eu posso fazer algo a mim mesmo, não posso? Olha esse exemplo. A criança feriu-se na gangorra. Quem feriu? Quem cometeu a ação de ferir alguém? A criança. E quem se feriu? A própria criança. E aí eu vou ter essa partícula se junto ao verbo, né, para poder dar esse efeito aí da reflexividade da ação verbal, tá? Os verbos auxiliares, lembra que eu falei dos verbos que acompanham outros quando a gente precisa fazer algumas formações? Olha, são os que se juntam a uma forma nominal de outro verbo para constituir voz passiva. Então, para ter voz passiva, eu tenho que ter um verbo auxiliar. Somos castigados pelos nossos erros, tá? Somos castigados, nós sofremos essa ação, né, pelos nossos erros. Repare, somos, né, o verbo ser na primeira pessoa aí, do plural, né, nós somos, tá certo? No presente. E castigado no particípio. Repara, eu tenho uma forma nominal e uma forma verbal conjugada no tempo. A gente também vai utilizar os verbos auxiliares para criar tempos compostos, ou seja, para ter dois verbos, né? E através do uso de dois verbos, eu crio um determinado efeito. Por exemplo, eu tenho estudado demais ultimamente. Em vez de dizer eu estudo no presente, né? Eu estudo demais, eu quero enfatizar essa ação de estudar como concluída em seu efeito, mas de algo que eu ainda estou fazendo. Então eu uso o verbo ter no presente e a forma nominal estudado, né, que não está conjugada em nenhum tempo, ela está na sua forma nominal, tá certo? E ainda nós podemos fazer com os verbos auxiliares as locuções verbais, que é o exemplo que eu te dei sobre o uso do imperativo, lembra?
Lucas, vai escovar os dentes. Então, em vez de falar Lucas, escove os dentes, né, no modo imperativo, eu vou falar Lucas, vai escovar. Eu utilizo o verbo aí auxiliar, que no caso vai ser o vai, e o escovar fica na forma nominal, tá? Então, veja, sempre vou poder ter essas possibilidades, né? Gente, muito importante, nos processos verbais, quando a gente for contar, por exemplo, pensar em orações, a gente vai contar a locução verbal, né, que vai ter o verbo auxiliar aí, como um verbo só, tá bom? Isso é muito importante, a gente vai retomar isso, mas já fica, né, esse vai escovar tem um efeito, né, correspondente a um único verbo. As conjugações se agrupam em primeira, segunda e terceira, respectivamente, ar, er e ir, como eu já falei com vocês, tá? E agora eu queria falar com vocês a respeito de alguns elementos estruturais do verbo, ou seja, lembra das partes da palavra? A gente não falou necessariamente, a gente não teve uma aula de morfologia, elementos mórficos aqui, porque eu achei melhor trazer esse conteúdo já dentro do estudo de classes de palavras. Como a nossa aula é limitada aqui no YouTube, né? Eu queria trazer esse conteúdo já dentro dessa parte. Então vamos relembrar um pouco? O radical, ele vai ser o elemento básico e geralmente invariável da palavra. Por exemplo, eu tenho a palavra trabalhar, né? Eu trabalho, tu trabalhas. Esse trabalho está como radical da palavra, tá certo? A terminação, ela vai indicar o modo, o tempo, a pessoa e o número. Por exemplo, cantar, vendo, partir, cantava. Veja, o radical cant prevalece e o ava já vai me dizer que é uma ação no passado, né? Vendia, eu já estou falando de uma ação no passado. Partimos, né? Nós partimos, uma ação no presente, tá certo? Então, a terminação, ela vai me indicar essa questão do tempo. Ela vai me indicar também, olha, partimos. Como eu sei que partimos é o nós? Por causa dessa terminação, mos, né? Que vai me dizer respeito à primeira pessoa do plural, né? Nós estudamos, nós trabalhamos, né? Então, eu sei que ela me indica também a pessoa. Então, reforçando, as terminações, elas indicam também o modo, né? O tempo e a pessoa do discurso em que aquele verbo foi conjugado. Nós temos a vogal temática, que caracteriza a conjugação, ar, er ou ir, como eu já falei com vocês. A desinência modo temporal, que vai indicar o modo e o tempo do verbo, né? Andar, andássemos, né? Se nós andássemos, eu sei que é tempo, modo subjuntivo, né? Esse se aí, tá? E a desinência em número pessoal, que configura a pessoa do discurso, como eu falei, partimos, tá bom? Por fim, nós vamos falar mais um pouquinho sobre a formação dos tempos compostos, tá? Na voz ativa, ter ou haver mais o particípio do verbo principal. Tenho trabalhado muito, tá certo? Ter ou haver, tenho trabalhado muito. Na voz passiva, ter, haver ou e ser mais particípio do verbo principal. Tenho sido maltratado por ele. Tenho sido maltratado por ele. Aqui, eu que sofro os efeitos, né, desses maus tratos que é cometido por ele, tá bom? E as locuções verbais, a gente vai ter o verbo auxiliar mais o infinitivo ou gerúndio do verbo principal, tá bom? Estava lendo o jornal, não podia atender, né? Podia atender, estava lendo, tá certo? Por isso, locuções verbais. Eu tenho dois verbos que cumprem a função de um só. Então, isso são os tempos compostos. É assim que a gente forma os tempos compostos, tá? Os verbos, eles podem ser também regulares, quando o radical permanece, por exemplo, cantar, né? Eu canto, tu cantas, ele canta. Veja, eu cantei, nós cantaremos.
mudei o tempo, a pessoa, mas o radical ele permanece. E eu tenho os verbos irregulares, né? Nesses verbos ocorre a mudança do radical. Aqui, nesse exemplo aqui, não está aparecendo para vocês por um erro de digitação, me perdoem, mas a gente pode pensar, por exemplo, no verbo ser. Eu sou, eu fui, eu serei. Veja, é um verbo super irregular, né? O verbo fazer, né? Eu faço, eu fiz, né? Muito irregular. E nós vamos ter também os verbos defectivos, que não são conjugados completamente. Por exemplo, o verbo reaver, o verbo abolir, o verbo falir. O verbo falir, eu não tenho a conjugação dele na primeira pessoa do presente, do singular, por exemplo. Por quê? Porque senão ela vai corresponder a um outro verbo, né, que é o verbo falar, né? Então, às vezes a gente não vai ter algumas conjugações de verbo, ele simplesmente não é conjugado, né? E aí você fala assim, Yuri, mas e se eu quiser falar sobre mim e utilizar o verbo falir? Aí você pode fazer uma formação composta, né? Eu fui à falência, né? Por exemplo, né? Uma possibilidade. Mas você não tem como falar eu falo, tá? Porque falo é do verbo falar, tá bom? A mesma coisa para reaver, abolir, mas tem outros verbos defectivos, tá? Então, é só para vocês estarem conscientes de que alguns verbos eu não vou ter a conjugação em de determinadas pessoas, em determinados tempos, tá certo? Por uma questão de incoerência nessa parte da forma mesmo, né? Daria problemas na parte da forma. Lembra, gente, que a gramática ela é uma tentativa de aprender a língua, né, e dar uma sistematização para ela, lógica. Então, ela precisa encaixar. Se a gente colocasse eu falo como possibilidade do verbo falir, ia dar um problema aqui, né, de comunicação também, um problema nessa tentativa de sistematizar a língua, tá bom? Agora, gente, nós vamos estudar outra classe gramatical, que é o que a gente chama de advérbio. O advérbio, ele é uma palavra que tem uma função muito interessante. Antes da gente falar sobre ela, eu queria que vocês dessem uma olhada nos exemplos, tá bom? O navio chegou. O navio chegou ontem. A moça é linda. A moça é muito linda. Paulo jogou. Paulo jogou bem. Repara uma coisa. Ao acrescentar essas palavras, que nós já sabemos serem advérbios, nas frases, nas sentenças, elas modificam algumas coisas, né? Vamos pensar na primeira. O navio chegou. Pode ter chegado em qualquer momento. Pode chegar de qualquer modo, de qualquer jeito, né? Com qualquer velocidade, mas ele chegou ontem. Então, nesse caso aqui, a palavra ontem traz uma informação relativa ao tempo. No segundo exemplo, a moça é muito linda, traz uma informação relativa à intensidade dessa beleza. E no terceiro, né, diz respeito ao modo como Paulo jogou. Então, ele não jogou de qualquer jeito. Então, vocês podem perceber que os advérbios, eles são palavras que indicam determinadas circunstâncias, né? E que elas vão modificar o sentido do verbo, ou de um advérbio, ou também de um adjetivo. Como assim? Veja, no primeiro exemplo, eu modifico o verbo chegar, quando eu acrescento ontem. Eu trago uma informação temporal. Lembrando que o advérbio não é flexionado no tempo, mas ele traz em si uma questão temporal, tá bom? A moça é linda, a moça é muito linda. Eu intensifico o adjetivo linda, né? Eu intensifico essa beleza dela através do advérbio muito, né? E bem, eu modifico a forma como Paulo jogou. Então, a gente pode ver que o advérbio ele tem essa função. A gente vai classificar o advérbio
com um critério mais voltado para a questão semântica, tá? Isso também vai acontecer nas preposições, nas conjunções, como a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então tem advérbios de afirmação, né? Realmente tomamos uma atitude contra ele. Coloquei outros exemplos aí para vocês, né? Eu tenho advérbios de dúvida. Talvez eu vá com você, certo? Então estou expressando uma dúvida. Eu tenho advérbios de intensidade, como eu falei do muito, né? A prova foi muito difícil, mas ela não será para quem estudar, né? Eu tenho certeza disso. Eu comi bastante no jantar, né? Então estou intensificando aí esse ato de comer, né? Precisamos correr mais rápido. Eu estou modificando, né, esse rápido, mais rápido, tá certo? E nós temos também advérbios que vão expressar a ideia de lugar. Te espero aqui. Joguei fora as coisas que não me serviam, tá certo? A feiticeira via através da alma, né? Além da alma. Nós vamos ter advérbios de modo. Mal cheguei e tive uma decepção. Ele jogou o melhor no Mineirão, né? Você está andando devagar. De negação, não vou acatar suas ordens. De tempo, você já terminou a lição? Né? Olha para você ver o tempo, né? Você já terminou a lição? Sempre me lembrarei de você. Sempre me lembrarei de você. Então, de algo que diz respeito à eternidade dessa memória, né? E nós vamos ter também advérbios interrogativos, tá bom? Não sei por que choras? Perguntei aonde ia, tá? Ana perguntou quando seu marido voltava. Gente, os advérbios interrogativos, eles são palavras, né? Onde, aonde, quando e por fim vai, né? Que eu vou utilizar nas interrogações diretas, né? Ou indiretas, tá bom? Lembrando que a gente tem também outras palavras para poder fazer essa parte de interrogação. Advérbios geralmente são terminados em mente, né? E eles derivam-se de adjetivos. Quando houver forma feminina, né, eu vou colocar somente o sufixo mente, tá? Friamente, esplendidamente, comodamente, tá certo? Então essa é a formação dos advérbios aí, com o sufixo mente. E os advérbios, eles também podem variar em graus. Igual os adjetivos variam em graus, os advérbios também podem, né? Eles têm os graus de igualdade, né? Tão longe, tão rapidamente como, né? De superioridade, e aí a gente se divide em analítico e sintético. O analítico é o que eu vou expressar tudo, né? Mais longe que, né? O sintético, eu já vou utilizar outra palavra, melhor que, pior que. E por fim, o grau de inferioridade, né? Menos longe que, menos rapidamente que. Tá? Então, essa é a variação de grau comparativo. Mas nós temos também o grau superlativo. Lembra? O superlativo, ele já considera não dois elementos, mas ele considera um só. Se você voltar na nossa aula de classes de palavras parte 1, você vai ver uma reflexão também detalhada sobre esse aspecto dos graus, tá? Nós temos o superlativo absoluto analítico, né? Muito longe, muito rapidamente, sem comparar com o outro, tá? Porque é por isso que é superlativo e não comparativo. E nós temos o sintético, em que eu vou utilizar essa forma no final da palavra, né? Esse sufixo, longíssimo, rapidissimamente, tá? Existe, gente, uma variação de diminutivo com valor de superlativo. Em vez de falar eu cheguei agora, eu falo eu cheguei agorinha, eu acordei cedinho. Isso não é uma variação da norma, né? Isso é uma coisa mais informal, mas tem essa função. E a gente precisa também compreender a língua, né? E os usos que a gente faz. Por isso que eu estou trazendo essa informação aqui para vocês, né? A gente usa muito, né? Eu cheguei agorinha, né?
A gente também faz o uso dos adjetivos com valor de advérbio, né? Ele falou claro. Em vez de falar ele falou claramente, eu falo ele falou claro, né? E quando ocorrem dois advérbios, a gente vai colocar o sufixo mente só no último, tá bom? O aluno respondeu calma e respeitosamente, tá certo? As preposições, elas serão outra classe de palavras que nós vamos estudar hoje e elas vão nos dar a ideia, né, de relações entre as palavras. Observa, a motocicleta de Cláudio era nova. Existe uma relação entre motocicleta e Cláudio que está estabelecida pela preposição de, né? A mesma coisa, trabalhamos com alegria. Repara que todos esses exemplos que eu coloquei aqui para você, Isabel mora em Niterói, Yuri gosta de Belo Horizonte. Alô, povo de Belo Horizonte, que saudade de Belo Horizonte, gente, de passear em Belo Horizonte, né? É uma cidade que eu gosto muito mesmo, por isso que eu quis colocar esse exemplo aqui. Ele é um homem de coragem, todos dão a ideia de vir com, né? Isso tem a ver com o processo também histórico de formação do português, né? De um caso específico do latim, mas aqui nós não vamos entrar muito em detalhes, eu adoraria inclusive falar sobre isso posteriormente, né? Eu quero trazer para vocês essa informação que eu acho relevante. Ela sempre dá essa ideia de vir com, então ela cria uma relação, um vínculo entre as palavras, né? Então a preposição é uma palavra que liga tanto um termo dependente, que eu posso chamar também de subordinado, a um termo principal, subordinante, tá certo? Então o termo dependente são esses que eu coloquei aí de azul, olha para você, tá? E o termo subordinante, né, o termo principal, é o que eu coloquei de verde aí, tá? E as preposições estão de rosa. As preposições, elas são conectivos subordinativos. Então, elas vão criar essas relações. Elas antepõem-se a termos dependentes e também a orações subordinadas. A gente vai ver isso na aula de sintaxe. Nós temos orações coordenadas e orações subordinadas, tá certo? Elas também, as preposições, elas estabelecem, né, relação entre os termos de diversas formas, não é só de uma forma que ela estabelece essa relação. Geralmente tem essa coisa do vir com, mas tem sentidos mais específicos que a gente vai ver. E elas se dividem em preposições essenciais e preposições acidentais. O que é isso, gente? Preposições essenciais são palavras que só vão funcionar como preposição. Não tem outra classificação, tá? Eu coloquei uns exemplos aí, né? Ele ainda se agarrava à fantasia, tá certo? E as preposições acidentais, elas são palavras que vão funcionar, né? Elas são oriundas de outras classes gramaticais, mas que eventualmente podem funcionar como preposição, tá certo? Os heróis tiveram como prêmio uma coroa de louros. Gente, guarda aí na gavetinha. Como tem um monte de possibilidades para ele, né? Ele não funciona só como preposição. E eu trouxe essa charge para a gente poder ver um pouco melhor, né, essa questão da diferença que a preposição pode fazer na relação de sentido entre os termos que ela vai estar ligando, né? Você vai ver aí, né, o Agar, né, falando sobre a questão da guerra, né? Ele foi para a guerra e aí ele fala que foi em busca de glória, né? E aí o outro fala também que vai em busca da glória, muito legal, né? E ele olha para ele desconfiado, né? Aí ele fala, não, uma garota que eu conheci, né? Enfim, repare, se eu dizer de ou da, ou seja, unir a preposição com o artigo definido, isso pode passar uma outra ideia. Mas isso, gente, não é uma regra, e quando a gente considera as variações, a gente vê que muda muito, tá bom? Lá onde eu estudei, região de Mariana, Ouro Preto, o pessoal não falava assim, vou à casa do Yuri, eles falavam, vou à casa de Yuri, né? Esse é o carro do meu pai. Não, eles falavam, esse é o carro de meu pai, né? Ah, esse é o livro de Yuri, esse é o livro de fulano, não da Maria,
né? Eles não utilizavam essa formação. Então, conforme for a região, inclusive que você que está assistindo esse vídeo agora, né, more, fale, você vai perceber que tem uma diferença aí nessa maneira. E isso dá implicações de sentido considerando a norma, né? Ao menos é isso que essa charge quis nos mostrar. Essa outra também é muito legal, olha, sobre a diferença, né, da cadeira de balanço e a cadeira do balanço. A cadeira de balanço, aquela cadeira que fica, né, movimentando, né, gangorrando, e a cadeira do balanço do parquinho, né? Achei muito legal essa e eu quis trazer aqui para vocês, para a gente poder perceber como essa contração que a gente faz aí, junção entre a preposição e o artigo, ela pode fazer a diferença, né? E os critérios para a gente classificar as preposições serão critérios semânticos mesmo, né? E eles não são muito fixos de autor para autor não, viu, gente? Eles podem variar um pouquinho. A dica que eu dou é sempre interpretar a frase para poder ver se na prova do concurso você tem aquela opção correspondente, tá? Então eles podem indicar autoria, lugar, tempo, né? Geralmente lugar, olha, estou em casa. A gente não vai ver todos aqui, mas eu estou deixando aí para vocês e vocês podem pausar e dar uma olhada nas outras, tá? É só porque por uma questão de tempo, hoje eu não posso falar todos, tá bom? Olha da finalidade, eu vim para ficar, né? Eu vim para ficar. É diferente eu dizer eu vou para Belo Horizonte e eu vou a Belo Horizonte. Porque se eu falar eu vou para Belo Horizonte, eu estou dando a ideia de que eu vou me mudar para Belo Horizonte, né? É um ir com finalidade. A gente tem outras classificações aí. Essa classificação de instrumento, olha, Paulo feriu-se com a faca. Então, ele se cortou com a faca, tá? Isso pode ter uma certa diferença, né? Voltei a andar a cavalo. Olha, meio e instrumento são categorias muito parecidas, não são? Então isso já nos leva a pensar que isso pode sim ter diferença de autor para autor, conforme o gramático que você estiver estudando, conforme o seu material aí de cursinho, tá certo? O livro didático que você utilize, tá? Mas o mais importante é entender que existem critérios semânticos para essa classificação da preposição e que, diferente do critério que esteja sendo utilizado, ela vai criar essa relação. Olha, este é o carro de João. Esse de indica posse, propriedade, né? Quando a gente tem a junção dos termos, né, e não tiver uma perda de elemento fonético, a gente vai ter uma combinação. Por exemplo, ao, aos, aonde, tá? Presta muita atenção nesse aonde aí, porque ele é usado para se referir a um lugar e é equivalente a ou melhor, a palavra onde ela é usada para se referir a um lugar, a um em que. O aonde, ele já contempla a junção com a preposição a. E os verbos que vão ter a preposição a, geralmente vão dar a ideia de um movimento, né? O turista quer saber aonde pode ir, tá certo? Então, por isso que a gente vai ter essa diferença entre onde e aonde. Na linguagem oral, a gente não usa de modo muito consciente esse aspecto, né? A gente mistura muito as duas formas como se elas fossem equivalentes. Para a norma, não estou falando que é inadequado, viu? Mas para a norma não é adequado. A norma tem uma distinção entre onde e aonde e é importante vocês pensarem nisso, tá? E quando eu tenho a junção da preposição com uma outra palavra e tiver uma perda fonética, a gente vai ter o que eu chamo de contração, né? Por exemplo, do, esse é o livro do Yuri, né? De mais o, esse é o canal do Yuri, tá certo? E a gente tem outras, dum, desta, no, neste, nisso, tá? Se em algum momento, gente, vocês quiserem fazer anotações, vocês podem apertar um pause aí no vídeo, tirar um print. Inclusive, pode me marcar lá no Instagram, Prof. Yuri Belchior. Eu vou adorar ver que vocês estão assistindo a aula, tá bom? A gente vai ter, por fim, né, essa fusão de vogais idênticas aí, né, quando a gente for no caso da crase. Por exemplo, quando tem a preposição a mais o artigo a.
falar, né? Eu assisti a peça teatral, né? Assistir no sentido de ver, ele exige a preposição a, e aí eu vou ter que ter a crase, né? A mesma coisa se for um verbo que exige a preposição a, mas eu vou juntar com o pronome aquele, né? Então vai ter o a mais aquele, ele vai ter que ser craseado também, tá? E as conjunções? Gente, tem muita confusão entre conjunção e preposição e é natural que tenha, porque a função dessas palavras, né, elas são parecidas. As preposições também estabelecem relações entre palavras, tal qual as conjunções, né? Mas aqui as conjunções, elas serão palavras invariáveis que vão ligar geralmente orações ou palavra da mesma oração, enquanto a preposição geralmente ela ligava, ela fazia relações entre palavras, né, ou indicava uma oração subordinada. Aqui nas conjunções não necessariamente uma oração subordinada, tá? Mas ela liga orações e palavras da mesma oração. E elas podem ser coordenativas e subordinativas. E essa é a classificação dela, tá certo? Então agora a gente vai ver algumas delas, né? Antes, dá uma olhada nesses exemplos que eu trouxe para a gente pensar. Tristeza e alegria não moram juntas. Eu estou criando uma relação entre a palavra tristeza e a palavra alegria através da palavrinha e, que é uma relação de soma, de adição, né? Você tem, por exemplo, saímos de casa quando amanhecia. Esse quando, né? Ele cria uma relação temporal entre o sair de casa e o amanhecer, né? Ele cria uma relação temporal, isso é muito importante. E agora a gente vai dar uma olhada nas conjunções coordenativas, né? Elas ligam orações sem criar vínculos de dependência, subordinação. Então nós vamos ter as conjunções aditivas, né? O agricultor colheu o trigo e o vendeu, né? Soma as duas atitudes, né? Cria uma relação de adição. A gente vai ter as conjunções adversativas, né? Eu gosto muito de falar desse segundo exemplo. Não sou preconceituoso, mas sou contra a união entre pessoas do mesmo sexo. Gente, quando a pessoa manda esse não sou preconceituoso, mas aí você já sabe que vem alguma coisa bem, como que eu posso dizer de forma que não seja ruim aqui no YouTube, que vem alguma coisa sem consistência nenhuma. Por quê? O mas, ele estabelece uma hierarquia entre os argumentos no enunciado. Tudo que for dito antes do mas vai ser mais fraco do que o que for dito depois. O que for dito depois do mas vai superar a regra, né? Então é uma pessoa que quer dizer não sou preconceituoso, não sou racista, mas aí manda um argumento racista. Né? Não sou racista, mas aí vai lá e fala alguma coisa que é contra a população negra, né? E vocês vão ver demais isso, né? Esse mas aí, ele serve para a gente ficar bem esperto, né? Na nossa comunicação, sobretudo na internet, mas em todas as situações da vida. Nós vamos ter também as conjunções alternativas, que vão dar a ideia de alternância. O ou é clássico, né? Ou você estuda, ou arruma um emprego, né? Infelizmente, a realidade de muitos jovens no Brasil é de ter que trabalhar e estudar e é muito difícil, né? Eu falo por experiência própria, tá? Mas aí, nesse caso, a pessoa, o enunciador, está oferecendo uma alternativa, ou isso ou aquilo. Nós vamos ter também conjunções conclusivas, que vão dar a ideia de conclusão. Você pode pensar muito naquele exemplo de lógica, né? As árvores balançam, logo está ventando, né? O professor de lógica sempre manda algum exemplo aí, professor de filosofia, de matemática também, quando tem que explicar lógica, né? Manda esse exemplo aí de conjunção que dá a ideia de conclusão. Nós vamos ter também as conjunções explicativas, né? Como por exemplo, pois, né? Ou porquê, né? E lembrar que nós temos vários tipos de porquês, né? Não soltem balões, porque podem causar incêndios. Então, essa é a explicação sobre a questão dos balões. A conjunção e, isso é muito importante de explicar, gente, que ela pode ser adversativa, ou seja, ela pode dar a ideia de contrário, tá? Sofrem duras privações e não se queixam,
Por quê? Quem sofre, qual que é o normal de uma pessoa que está sofrendo duras privações? Reclamar, se queixar, não é? Mas e não se queixam, dá a ideia de contrário, né? Quis dizer mais alguma coisa e não pôde. Eu poderia substituir pelo mas, né? Quis dizer mais alguma coisa, vírgula, mas não pôde, tá? Então o e, ele também pode trazer essa ideia de contrário, né? Sempre que ele vai ser adição, não, tá bom? E nós vamos ter as conjunções subordinativas, que elas vão ligar duas orações subordinadas, ou seja, orações que têm relação entre os sentidos, né? Que tem uma relação de dependência, de subordinação entre os sentidos. Geralmente elas vão indicar, né, orações que expressam determinadas circunstâncias. Eu vou ter as causais: a casa incendiou porque esqueceram o gás ligado, tá certo? Então, porque está dando a ideia de causa, né? A comparativa: as ideias chegavam como entrega rápida. Esse como estabelece a comparação. Concessão, ou seja, de uma exceção à regra. Embora ficasse nervosa, sempre se saía bem. Por quê? Quando a gente fica nervoso, o normal é o quê? A gente fazer tudo errado, né? A gente se sair mal. Mas essa frase está mostrando que tem uma exceção à regra. Embora, ainda que ficasse nervosa, né? Sempre se saía bem. Eu também vou ter as conjunções condicionais, o se é clássico, né? Se a encontrasse novamente, não a reconheceria. As conformativas, né? Segundo o presidente do Banco Central, os juros têm que cair no próximo semestre. Então, veja bem, segundo o presidente, tá? Então, esse segundo dá a ideia de conformidade. As consecutivas, elas vão dar mais uma expressão de consequência mesmo, né? Os fatos eram tão inusitados que tentou fugir dali, tá? O som estava tão alto que as paredes do quarto chacoalhavam, né? Então, dá essa ideia de consequência. Nós vamos ter as finais, né? É tarde para que reverta o estrago. Apertei o ferimento a fim de que, né, parasse de sangrar, ele dá a ideia da finalidade. Gente, é muito importante que a gente expressar uma coisa. A conjunção, ela não vai ser uma única palavrinha. Às vezes ela vai ser um conjunto de palavras que vai estar funcionando como uma conjunção, como a gente viu aqui no a fim de que, né? Eu não sei se eu tinha falado isso anteriormente, mas isso é importante de ser relatado. As proporcionais: à medida em que o tempo passava, né, confortava-se. Não gostava da sogra, quanto mais, tá, da cunhada. Nós vamos ter as temporais, né? Desaprovou o comportamento do filho assim que soube do ocorrido. Mal pegou o carro e saiu a correr pela rua fora. Esse mal, tá? Ele dá a ideia de algo que nem tinha acontecido direito ainda, por isso temporal, tá? E nós vamos ter as conjunções integrantes, que vão ser muito importantes para nós, né? Principalmente aí no estudo da sintaxe, que é a matéria da nossa próxima aula. Pediu-lhe que me desculpasse. Verifique se o muro é sólido. A verdade é que eu sou louco por você. Quase cantei agora, né, gente? Essa letra é muito boa. Eu não dou conta de ler esse exemplo sem dar uma cantadinha de leve, né? É um clássico. Não sei se você notou que as cortinas são senhoriais. Então, que, aí de novo fazendo a função de integrante. Coloquei um lembrete aí para vocês, né? Que o que, ele pode ser conjunção integrante, mas também ele pode atuar como um pronome relativo, tá certo? E aí você tem que ficar esperto nessa distinção. Nós vamos ter, por fim, a última classe de gramática, que é a mais fácil de todas, são as interjeições. Elas expressam, né, geralmente uma emoção. Elas são palavras ou locuções, ou seja, um grupo de palavras que expressam uma emoção. Caramba, tenho muita matéria para revisar, né? E aí os nossos vídeos vão te ajudar a revisar essa matéria. Ufa, ainda bem que estudei classe de palavras. Então, aí mais um meta-exemplo, né? Ufa, ainda bem que estudei classe de palavras. E, meu Deus, já passamos de 70 mil mortes. Infelizmente, gente,
esse exemplo, ele é bem anterior, né? A frase agora seria: meu Deus, já passamos de 400 mil mortos na pandemia no Brasil. Isso é muito triste e deixo esse momento para expressar minha solidariedade às vítimas e que os responsáveis por essa péssima gestão da pandemia, sejam eles quem forem, sejam responsabilizados, né, e paguem pelos seus crimes, porque o Brasil sofreu e está sofrendo muito com essa pandemia. Essa foi a nossa aula de classe de palavras e eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na nossa próxima aula. E aí, gente, vocês gostaram da aula? Espero que sim. Eu sei que é um conteúdo muito extenso e eu tento, na medida do possível, trazer ele aqui para vocês de modo mais sintetizado. É claro que a gente sempre tem que fazer recortes, né? Mas eu acho que para ter uma visão geral de classe de palavras, isso vai ser muito importante. Fica atento e não perde o próximo vídeo, porque no próximo vídeo nós vamos começar a falar de sintaxe. Isso mesmo, um assunto bem legal para a gente explorar em língua portuguesa, tá bom? Então não perca o próximo vídeo da nossa aula, das nossas aulas de língua portuguesa. E para não perder, você já sabe, né? Ativa o sininho aí para você ficar atento às notificações quando eu colocar um vídeo novo aqui, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e